É uma carta interessante. Quando eu estava lendo alguns dados aqui, até me lembrei um pouquinho da nossa igreja. Por quê? A igreja de Coríntios, em 6 anos, nós vamos falar no detalhe, criou tanto problema ao apóstolo Paulo que foi assustador. Então, alguns dados dessa carta. O autor da carta é Paulo, não tem como negar. Algumas pessoas questionaram isso, mas não foi muito longe. Por quê? Primeiro, o jeito de escrever foi igual, parecido com os outros. A teologia que ele desenvolveu. Então, a maneira que ele escreveu aos Romanos, aos Efésios, ao Gálatas e aí por diante, foi a mesma forma que ele escreveu aos Coríntios. Paulo fundou a igreja de Coríntios, foi o próprio Paulo que fundou a igreja de Coríntios, no ano 50 depois de Cristo. Então é um privilégio para Paulo. Interessante que foi uma igreja formada pelo apóstolo Paulo. Deveria ser uma igreja que parecesse com o apóstolo Paulo. E em nada os coríntios pareciam com Paulo. Paulo era um homem letrado, era um homem da Bíblia, era um homem maduro, era um homem que conservava o seu eu dominado. A igreja de Coríntios não. A igreja de Coríntios era uma igreja totalmente infantil. Uma coisa interessante é igual acontece hoje em dia no nosso dia a dia. Já viu a pessoa que aparenta ser rica, quer posar de rico, quer ostentar um poder? Geralmente a pessoa não tem. E quem tem, deixa tudo quietinho, guardadinho. Eu já morei com a pastora e a família. Ninguém era nascido ainda, não. Isso que ia nascer. Na cidade de Caçu, tinha um homem lá chamado Edmundo Vieira. Se eu olhasse aquele homem lá, você estava 10 molas para ele. Estava. Era um jeans surradinho, uma camisa xadrezinha, feia que dava dó. Mas o homem era o homem que tinha mais terra no Caçu. Então ele não mostrava o que tinha. E a igreja de Coríntios é parecido isso. Ela batia no peito e falava: nós somos maduros espiritualmente. Nós somos maduros. Nós entendemos a Bíblia. Aí Paulo escreve: vocês são meninos, precisam tomar leite. Eu gostaria até de dar alimento sólido. Vocês são meninos, não estão maduros. E nós vamos ver daqui a pouco que até o primeiro capítulo de Coríntios é uma discussão. Qual é a discussão? Eu prefiro Cefas, que era Pedro. Não, Pedro prega bem. Pedro é o homem pentecostal. Pedro fala bem. Não, eu sou Apolo. Apolo é um ganhador de alma. Apolo é um evangelista. Ou não, eu prefiro Paulo. Paulo é ensinador. Olha que coisa mais absurda numa igreja discutir quem prega mais, quem prega menos. E não era coisa dos pregadores, não, era coisa das ovelhas. Aí Paulo escreve a carta e fala o seguinte: para. Foi Pedro que morreu na cruz? Não. Foi Apolo que ressuscitou? Também não. Fui eu? Não. Então, todos têm que ser de Cristo. Na hora que um desses três estiver pregando o Evangelho, resolve. A situação, queridos, em Coríntios ficou tão difícil, que Paulo tinha um pupilo, Paulo tinha um braço direito, Paulo tinha um filho na fé, chamava de filho na fé, era Timóteo. Timóteo era a cópia de Paulo. O que Paulo falava, Timóteo repetia. Timóteo foi ensinado na igreja pela avó, pela mãe, e depois virou discípulo de Paulo, fiel. A situação ficou tão forte contra o Coríntios, que Paulo enviou Timóteo a Coríntios para resolver o problema deles. Então, a igreja de Coríntios ficava numa cidade que era o seguinte: era um grande centro comercial, muitas pessoas iam lá, e no ano 146 a.C., ela foi totalmente destruída. E os gregos se reuniram e reconstruíram a cidade todinha. Só que dentro dos gregos reconstruíram a cidade, no que reconstruíram a cidade, fizeram templos para os seus deuses. E um desses deuses, o culto que era prestado a ele era através de prostituição. Eram atos sexuais que eram feitos no templo desses deuses. Então a igreja de Coríntios, ela cresceu nesse contexto. O nome desse deus essa deusa era Afrodite. Afrodite era a deusa da sensualidade, era a deusa do sexo. Então tinham as sacerdotisas que praticavam sexo no templo. Então a igreja de Coríntios cresceu nesse meio. Era uma igreja de luxúria, né? O que é luxúria? Quem sabe definir para mim o que é luxúria? Não é luxo não, hein?
que usa o corpo para seduzir a outra, tanto o homem como a mulher. Roupa apertada demais, roupa isso, roupa aquilo, né? Então, a igreja era cercada de luxúria e também de muita conduta má sexual e muita prostituição religiosa. Então, era tipo assim, lá na cidade de Coríntios. Vamos supor que fosse aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo aqui. Que acontece no Brasil. O cara um dia vai numa religião, no domingo, na terça vai na outra, na quarta vai na outra, se bobear termina a semana numa igreja evangélica. É assim, o cara vai em tudo quanto é igreja. Uma vez eu vi uma reportagem na Bahia que eu assustei. A igreja católica romana lá estava tendo as escadas lavadas pelas mães de santo. E Jesus quis um padre lá, não, isso aí é o sincretismo, é a união das religiões. Realmente, isso aí é uma confusão danada. E Coríntios se via nesse contexto. E muitas pessoas que se converteram, nós temos até por isso ainda no nosso tempo, que muita gente que se converte, o que acontece? Ela muda muitas coisas, mas algumas coisas ela traz o costume antigo. Como ela fazia lá na igreja ou lá no mundo, às vezes ela traz para a igreja. Que ela acha que estava certo lá, ela acha que vai dar certo aqui. E a igreja de Coríntios tinha esse problema sério. Qual o objetivo da carta de Paulo aos Coríntios? Foi para resolver problemas éticos, doutrinários e práticas que surgiram no recém-estabelecida igreja de Coríntios. Então essa carta aqui veio para corrigir a igreja de Coríntios. Só que tem um detalhe, não sei quantos sabem disso. Essa carta, chamada primeira carta aos Coríntios, não foi a primeira carta. Não. Paulo escreveu uma carta, não sei o que tinha nela, que se perdeu. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá, vamos achar na Bíblia? 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Cada um lê um versículo para mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, de 9 a 11. Paulo tinha mandado uma carta e não chegou aos Coríntios. Aí Paulo escreve essa carta aqui. Na verdade, os historiadores acreditam que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Se você ler essas cartas, são pesadas. Imagina a 4ª carta que ele escreveu, o que ele estava falando. Então, uma carta se perdeu. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Cada um lê um versículo para mim. Já cartas os tenho escrito, e não vos associeis com os que se prostituem. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. 11. Mas agora se uma coisa que com alguém que diga-se irmão, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, ou malicioso, ou beberão, ou roubar, ou molestrial, nem ainda tomar. Então Paulo fala, olha, eu já escrevi uma carta, não é isso que ele fala? Como que começa o versículo 9, missionário? Já por carta vos tenho escrito, e não vos associeis com os que se prostituem. Então ele falou, eu já escrevi, quer dizer, se essa é a primeira, alguma veio antes. Então essa carta que veio antes não chegou na íntegra aos Coríntios, mas ele falou, olha, eu já falei para vocês em cartas, para vocês não fazerem isso. Então teve uma carta que Paulo escreveu que não chegou na íntegra na mão dos Coríntios. E qual era o assunto? Eles não se associarem a pessoas que não fossem da mesma fé e da mesma conduta. E é uma coisa que Paulo vai bater nessa tecla há muito tempo, queridos. Não tem para onde a gente correr. Se você não estiver evangelizando a pessoa, discipulando a pessoa, não ande com essa pessoa, porque ela não faz bem para você. Era esse que é o problema dos Coríntios. Eles eram cristãos, mas não cortaram o vínculo com as outras amizades. Iriam gerar problema. Pastor, a gente, igual fala no versículo 11, então a gente vai ter que sair do mundo. Não é isso. Eu digo para vocês não criarem intimidade, relação constante, porque você vai acabar sendo influenciado. E o problema de Coríntios era esse. Porque é uma coisa lógica, chega a ser até óbvia demais. O que, pastor?
Se você quer emagrecer e anda só com gente gordinha, você vai emagrecer? Acabou o culto, vamos fazer um lanchinho? Uma pessoa magra, vamos um lanche natural, né? Não, vamos comer um x-tudo, é normal. O que você quer é com quem você tem que andar. E Paulo fala, Coríntios, tá difícil. Se vocês não cortarem esse vínculo, não vai ter desenvolvimento. E Paulo escreve aos Coríntios, e tinha um outro problema nos Coríntios também. A igreja começou a crescer, que é normal, e começou a vir gente de todo lado do mundo. E uma turma que chegou aos Coríntios, se Paulo pudesse ter proibido, teria proibido. Chegaram os perigosos, chatos, perturbadores judeus. Esses judeus, além dos problemas que os coríntios já tinham, os judeus chegaram para questionar o quê? A autoridade de Paulo. Os judeus começaram a falar que Paulo não era apóstolo. Paulo fala, isso é brincadeira, né? Eu sou apóstolo. É a hora que Paulo mostra para eles que se eles falam em línguas, Paulo fala muito mais que vocês. Se vocês têm experiência com Deus, eu tenho muito mais que vocês. Aí Paulo fala, não fala isso para me gloriar, eu falo isso para mostrar para vocês que eu sou apóstolo. Aí nós vamos ler até hoje à noite, não tem aquele texto da Santa Ceia? Como que Paulo começa no versículo 23? Ninguém lembra. Vou dar uma dica para vocês. Primeiro é aos Coríntios 11, 23. Eu percebi do Senhor e também vos ensinei do Senhor Isso. Jesus. Qual a ideia? Que para ser apóstolo, tinha que ter visto Jesus depois de ressurreto. E segundo, tinha que ter aprendido direto de Jesus. Muitas coisas, Paulo falou, o que eu recebi do Senhor. Paulo queria dizer, eu recebi direto de Jesus. O que Paulo queria provar? Que ele tinha sido ensinado por Jesus para provar que realmente ele era apóstolo. Então, essa era a salada de fruta da igreja de Coríntios. Aí nós vamos entender toda essa carta diferente. Então era uma igreja cercada de uma mistura de povos. Era uma igreja onde a cidade era idólatra, muito idólatra. Todos os tipos de deuses tinham. E era uma cidade que tinha muito dinheiro. Então era complicado. Ali era um ponto de navegação muito forte. E nós já moramos perto de cidade marítima, né? Da Belém do Pará. Gente, se vocês acham que aqui em Santa Cruz ou na rodoviária tem prostituição, ou no caminhoneiro, né? Tem. Zona marítima é pior ainda. É pior ainda. A prostituição lá, você tropeça. Mesmo que você não queira ver, criança, 11, 12 anos, porque chega marinheiro, chega gente do barco, chega lá, fica com a menina, vai embora. Então, cada marinheiro tem uma mãe em cada porto. E isso era também em Coríntios tinha. Agora imagina a situação de Paulo. Foi lá, na segunda viagem missionária dele, abriu a igreja de Coríntios. Ele pode ficar lá? Não. Ele ficou lá um ano, você não vai me memória, 1 ano e 8 meses. Paulo ficou lá. Foi embora. Deixou 5 líderes lá. Mas chegou um ponto que ele escreveu para Paulo: Paulo, está difícil. O pessoal aqui não quer largar o mundo. Aí, por um milagre de Deus, o pessoal começou a ter dons espirituais. O que aconteceu com a igreja? Ficou todo mundo humilde? Começou a se achar, não, eu falo em línguas. Eu profetizo. Não, eu expulso o demônio, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço isso. Claro, o maior dom de todos vocês não têm. Amor um pro outro, por quê? É amor. O maior problema da igreja de Coríntios é que eles eram muito mundanos, muito infantis ainda. E nós vamos entrar agora no capítulo 1. Vamos lá? Cada um lê no versículo. Capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 1, quem pode ler? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão de Sóstenes. Dá uma paradinha. Paulo já começa se apresentando. Paulo já sabia que tinha oposição à autoridade dele. Paulo já sabia que ele era contestado, questionado. Aí fala, Paulo, pela vontade de Deus. Interessante de Paulo que ele não se considerava
capacitado ou digno de ser apóstolo. Não mereço ser apóstolo, não sou digno. Eu persegui a Jesus Cristo. Paulo tinha aquilo na cabeça dele, tem hora até que parece que Paulo precisava de cura interior. E toda vez que ele se referia a ele, ele falou, eu não mereço, eu não sou digno. Mas não era isso. Paulo tinha uma virtude, Paulo era humilde. E mesmo ele sendo humilde, isso é assunto da segunda carta, o que Deus colocou na vida de Paulo? Um espinho na carne. Para quê? Para que ele nunca viesse a se sentir poderoso. Eu faço mesmo. Nossa, eu canto texto. Não era isso. Então Paulo falou, olha, eu sou chamado por Deus. É vontade de Deus, não é minha vontade. Por mim, eu não seria. É vontade de Deus. Versículo 2. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nós. Queridos, Paulo era uma pessoa muito perspicaz, muito sagaz, no bom sentido, sagaz para o bem. Então Paulo começa escrevendo assim, eu adoto o seguinte sistema, você quer corrigir alguém? Elogie. A melhor forma de você corrigir alguém é elogiando, você constrange a pessoa, você não ofende e constrange a pessoa. Como que Paulo fala? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Paulo sabia que eles não eram, Paulo sabia que eles não viviam uma vida santa, mas já chama os caras de santificados. Aí eles usam duas vezes a palavra, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos com todos e em todo lugar que invoca o nome do Senhor. Paulo já começa jogando a dica, olha, vocês são separados, mas é separados para viverem santo em todo lugar. Então nós vamos ver lá para frente, muitos de Coríntios acreditavam o quê? Não, eu estou na igreja, eu tenho que ter esse comportamento. Não, estou fora da igreja, eu posso levar a vida que eu quero. Por favor, não é assim não. Você é santo na igreja e santo fora da igreja. Então, vamos só reforçar essa ideia. Todos que estão aqui nesse tempo, todos, sem exceção, todos são santos. O que é santo? Separado do pecado para Deus. Isso que é a palavra santo. Uma vez eu estava falando, quem é santo aqui? Ninguém levantou a mão, todo mundo aqui é santo. Santo é separado. Santificado é a pessoa que foi separada para isso. Então, a partir do momento que você entrou na vida a Deus, você se separou do pecado. Você cortou o vínculo com o pecado e é separado para Deus. Separado do pecado para Deus. Então Paulo escreve aos Coríntios, já dando aquele puxãozinho de orelha, falando aos santificados, aos santos que invocam a Cristo em todo lugar. Versículo 3. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Continua. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vós foi dado em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que é nenhum dom dos falsos, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual vós confirmará também até ao fim para serdes reconhecidas no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí o que acontece? Ações de graça. Paulo era uma pessoa inteligente, muito inteligente. Ele agradece a Deus pela vida dos coríntios. Mas ele começa mostrando para os coríntios uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos. Paulo começa a falar aos judeus, olha, eu agradeço aos coríntios, olha, eu agradeço a Deus por vocês, porque a graça de Deus alcançou vocês. Paulo começa a mostrar para eles o seguinte, olha, parabéns porque vocês estão aqui na igreja, estão firmes, mas vocês estão aqui por causa
Da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, vocês não estariam aqui. Porque Paulo já tinha percebido que os coríntios eram nariz em pé. Eles achavam que eles estavam ali pelo fruto deles. Paulo já começa, olha, eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui, porque a graça de Deus conservou vocês aqui. Paulo começa falando isso para os coríntios. Paulo começa falando para os coríntios o seguinte: olha, se não fosse Deus, vocês não estariam aqui. Se não fosse Deus, vocês não teriam saído da prostituição. Se não fosse Deus, vocês não teriam saído da idolatria. Se não fosse Deus, vocês não estariam firmes até agora. Paulo começa fazendo isso. Ele agradece, na verdade, Paulo passa a ideia o seguinte: que ele agradece a Deus pela graça de Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem conservado o povo na igreja. Não pelo povo. A ideia de Paulo, na verdade, se ele nas entrelinhas, ele não está agradecendo a Deus pelo povo. Ele está agradecendo a Deus pela graça de Deus de conservar o povo. Olha o versículo. O versículo 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho, nosso Senhor. Quando ele fala, quando você fala assim, Deus é fiel, o que isso quer dizer com isso? Qual a ideia que passa na sua cabeça? Quero ouvir vocês um pouquinho. Quando você usa essa expressão, Deus é fiel, qual a ideia que você faz na sua cabeça? Pensa aí um pouquinho, vou dar um tempo. Ele cumpre o que ele prometeu. Muito bem. Pastora Flor. Eunice. Amém. Irmão Zé Pereira, quando o senhor ouve a palavra Deus é fiel ou usa, o que vem à mente do senhor? Humildade, simplicidade. Então, essas qualidades de Deus, né? Já está em cada ser humano, cada filho dele. Esther. Irmã Carla. Diácono. É fiel que ele é sempre do nosso lado. Não traz confiança que eu tenho nele. Então, qual a ideia? Vamos fazer um omelete de estudo que vocês falaram. Paulo fala, Deus é fiel que chamou vocês. Paulo está falando o seguinte: é Ele que mantém vocês aqui. Tem até um texto, não vai à memória, de Tiago, que fala, a Ele que nós sejamos infiéis, Ele se mantém fiel. Eu piso na bola, Ele é fiel. Eu mudo meus planos, Ele é imutável. Então, Paulo está falando aos Coríntios o seguinte: a minha ação de graça é a fidelidade de Deus. Porque o que acontece? Paulo fala, ó, Deus chamou vocês e está conservando vocês. Se Deus chamasse e parasse, você já... Porque realmente, ser cristão é fácil. Ser cristão é coisa do outro mundo, literalmente. E Paulo fala isso, ações de graça. Por quê? Deus é fiel no nosso chamado. Certo? Vamos continuar. Versículo 10. Pode ler até o 17, cada um lendo um. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Dou graças a Deus, porque
também a casa de Estefanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pronto. Agora Paulo exorta o povo à unidade, como eu havia pincelado na introdução. Paulo fala, não tem esse negócio, temos que estar unidos, não pode ter divisão entre nós. Aí ele começa falando, olha, um fala que é de Cefas, outro de Apolo, outro de Paulo, outro e de Cristo. Ele fala, olha, tem 4 grupos na igreja. Ah, por um acaso, Cristo está dividido? Não. Eu morri na cruz por alguém? Aí ele fala, eu nem batizei ninguém, só 2 ou 3 que eu batizei. Para ninguém falar que eu vou batizar no meu nome. Então, queridos, era uma atitude de um povo totalmente imaturo. Um povo imaturo. Briga por... Não, fulano de tal que é meu líder, ciclano de tal. Não, eu gosto do fulano, gosto do ciclano, para falar, olha, você não está aqui nem por A, nem por B. Você está aqui por causa de Cristo. É Cristo. Ele que ressuscitou, ele que morreu, e vocês foram batizados em nome dele, em nome de Cristo. Então Paulo está exortando a igreja de Coríntios a manter uma unidade, a estarem unidos, apesar das diferenças. Porque Apolo, se você olhar depois lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, se não me falha a memória, ele foi um grande pregador. Ele pregava muito melhor que Paulo, ele era um eloquente. E Paulo não era pregador, Paulo era aquele homem que ensinava, tranquilinho, calmo, né? Tinha uma sabedoria fora do comum, né? Ele era culto e era cheio do Espírito Santo e entendia da doutrina dos judeus. Então Paulo, ele não virou sumo sacerdote porque Jesus foi lá e pegou ele antes, senão ele seria um dos sumos sacerdotes da época. Então, quando Paulo começa a cobrar os judeus, os coríntios, é essa divisão, essa imaturidade dele. Vamos continuar? Mensagem da cruz, versículo 18 até o 25. Cada um lendo um, por gentileza. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque esta é escrito, ele destruirei a sabedoria dos sabios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor está deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Isto, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os negros buscam sabedoria. Mas nós entregamos a Cristo, crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Queridos, certo historiador, certo teólogo, não me lembro bem, ele falou que o Evangelho é baseado em 3 absurdos. E é verdade. Quais são os 3 absurdos? Uma virgem deu luz. Como? Segundo, um inocente culpado à morte. Terceiro, um morto que vive. Então o Evangelho é baseado nisso. Então, se a gente olhar, tirando a nossa fé, tem a ver que o Evangelho é uma loucura. Uma loucura. Por que é loucura para os judeus? Eles esperavam o Rei dos Reis, vindo com poder e glória, nascido de Davi, no palácio de Davi. Bom, vai ser o cara. O Messias é o cara.
na visão dos judeus. Então, quando vem Jesus, aquilo já foi espanto para os judeus. Para os gregos, eles queriam que Jesus, a mensagem fosse uma coisa intelectual, uma coisa complexa, uma coisa que analisasse profundamente. O Evangelho é simples. O que é o Evangelho? Crer no Senhor Jesus? Será que não estou tocando pontos não? Então, o que Deus faz? Paulo fala o quê? Que Deus pegou a sabedoria do mundo e transformou em nada. Em nada. Tem um Papa, isso há séculos e séculos atrás, Pio X, dizia o seguinte: a Bíblia é um riacho onde os cordeiros se banham, bebem, se fartam e vão embora. É onde os leões morrem afogados. Ele quer dizer o seguinte, esse Papa, que a Bíblia é para nós os simples. A Bíblia é para os simples, a Bíblia é para os humildes. Aqueles que olham a Bíblia com toda a inteligência, com toda a arrogância, não conseguem entender. Um dia eu estava conversando com um homem e teve coragem de falar: olha, lá em Caçu, não sei se você lembra que você estava perto dessa conversa. Um homem de outra religião falou: olha, já li a Bíblia todinha e não mudou nada a minha vida. Eu disse: então você não leu a Bíblia. Você leu um livro chamado Bíblia, mas se você lê a Bíblia com o Espírito Santo, é impossível a Bíblia não mudar a sua vida. Impossível isso, impossível. É igual conta-se uma história que um homem declamou o Salmo 23, o pessoal o ovacionou, bateu palma, aplaudiu de pé, e foi um outro homem e fez a mesma coisa do Salmo 23. As pessoas choraram, ficaram tristes, comovidos, sentiram a presença de Deus. Aí o primeiro que declamou, que tirou aplauso de todo mundo, perguntou para o segundo: qual é a diferença? Eu declamei, o pessoal bateu palma, pulou, vibrou, assobiou, e você, o pessoal chorou. Você conhece o Salmo 23? Eu conheço o autor do Salmo 23, aquele que inspirou o Salmo 23. É isso, queridos. Muita gente, o Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura. Não está acontecendo lá no seu vizinho, cara? As pessoas olham o Fabiano e falam: o que está acontecendo? Ela descobriu que o apelido dele é Bibi, né? Bibi, um daquele tamanho. O pessoal olha e fala: tem uns amigos dele, o tal de Macaé, você não vou na sua igreja. Rapaz, você está indo aí, não, tem que ir nessa igreja. Puxa, que doido é esse? Você parou de fazer isso, parou de fazer aquilo, não, tem que ir na sua igreja. Então, para o homem, ele vê um caso e fala assim: esse caso é perdido. O cara é beberrão, o cara é isso, o cara é aquilo, o caso é perdido. Aí o cara encontra com Jesus, o que acontece com a vida dele? Muda. O mundo para e fala: o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo. É o poder da cruz. Tem como o homem explicar isso? A gente olhar o passado da dona Kevin, da missionária ela pintou o cabelo de branco um dia, ficou igual a tempestade. E saía, isso, aquilo, e hoje é casa, igreja, trabalho. A pastora foi já dançada com o Michael Jackson. Tudo transformado. Aí explica isso racional ou psicologicamente? Tem explicação? Não tem. Do nada o cara parou, mas por quê? Não tem explicação. Fé não se explica, fé se vive. Então é isso que Paulo começa a mostrar aos judeus, falando: a mensagem da fé é loucura. Como você explica? Não tem como explicar. Um Deus que se fez homem, sofreu todos os tipos de humilhação. Qual o motivo? Por amar a homens, a pessoas que não merecem. Como isso? E detalhe, às vezes você faz alguma coisa para alguém, né? Está lá, o Elton está na moto dele, furou o pneu, debaixo de chuva, você vai lá, ajudou, o diácono consertou a moto, beleza. Você depende dele, é um irmão de igreja. Mas Deus depende de nós para quê? Para nada. Ele fez isso meramente por amor. E olha, vamos falar até baixinho. Quantas vezes que ele insistiu com a gente era teimoso. Chamava, às vezes, uma certa pessoa, mandava falar que estava doendo, com dor de cabeça, não foi hoje não. E Deus insistindo, e a gente fugindo do maior dom de Deus, salvação. Com que finalidade? Para ele. Se você deixar de ser cristão hoje, está amarrado, em nome de Jesus. No que vai mudar Deus? Nada, ele vai continuar sendo Deus Todo-Poderoso, se preparando para vir buscar a igreja na pessoa de Jesus Cristo.
Então, isso é loucura. É loucura para os judeus. Os judeus não aceitavam isso. Como que o nosso rei vai ser humilde? Não, nosso rei não é humilde, não. Os gregos falaram, não, eu quero uma coisa complexa. Eu quero uma coisa que eu gaste tempo entendendo. Há uma vez perguntaram, chegaram os pastores numa tribo indígena que a maioria tinha se convertido, e perguntaram para o pajé lá, o índio, ex-pajé, né? O que é o evangelho para ele? Ele fez um círculo, colocou alguma coisa inflamável, colocou fogo, colocou um bicho lá dentro do círculo de fogo. Era o evangelho para mim. Ele pegou o bicho e tirou de dentro do círculo de fogo. Isso é o evangelho. O que é o evangelho? Não é isso? Não é livrar a gente do fogo? Não é livrar a gente do inferno? De um modo assim, estalo de dedo? Mas o evangelho é simples. Assim que é o evangelho. Vamos lá? Versículo 26 a 29. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Estamos paradinho. Aí Paulo começa. Olha a vocação de vocês. Paulo esculachava os coríntios. Não mereciam. Eles mereciam. Paulo, olha, Deus, e falou, olha, a vocação de vocês, eles não foram chamados muito sábios. Não sei se vocês já entenderam a maldade de Paulo, no bom sentido da palavra maldade. Eles não foram muito sábios. Paulo quer dizer o quê? Vocês não são sábios não, para. Vocês não são sábios não. Deus tinha outros sábios para escolher, mas escolheu você. Doído, né? Aí ele continua. Ele não escolheu poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Paulo falou, Coríntios, Deus poderia ter escolhido outros melhores que vocês. Aí, trazendo para nós, vamos ser sinceros, somos as pessoas mais inteligentes do mundo? Longe disso. Muito longe disso. Somos as pessoas mais ricas do mundo? Quem aqui de uma família nobre, da realeza? Alguém aqui é parente de algum presidente da república? Não tem nem vereador perto da família aqui, nada. Aí no versículo seguinte, ele vai pelo contrário. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo. O que quer dizer isso? Deus escolheu as coisas que não tinham sentido. Deus escolheu as pessoas que não tinham valor para o mundo. Deus escolheu pessoas que era caso perdido. Quem mais que fala no versículo 27? Para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então Paulo fala, olha, Deus escolheu os que não são e não podem nada para envergonhar aqueles que acham que são e que podem alguma coisa. Paulo fala aos Coríntios, vocês estão aqui, não é por mérito. Mas está falando do céu para a gente também. Eu estou aqui não é por mérito. Não é que eu sou mais sábio. Se a gente for parar para analisar, vamos colocar. Qual é que é mais vantagem para Deus? Salvar um João Camargo ou salvar um Silvio Santos, que fala bem, que é comunicador, salvar aí não que ele não possa vir salvar ainda, um Pedro Bial, né? Salvar essas pessoas que comunicam bem. Imagina, esqueci o nome. O Jô Soares, aquela apresentadora, Luciano Huck, Gabi, imagina, pastora Gabi pregando, olha a facilidade que ela ia ter para falar, não é? Aquela outra, uma modelo bonita da Record, esqueci o nome dela. Luciana Gimenez, imagina, a pastora Luciana Gimenez. Ministério de Louvor, olha que Ministério de Louvor chique. Ministério de Louvor, Xande, né? Quem mais que estaria aí? Esqueci. Luan Santana, Alexandre Pires, tudo Ministério de Louvor, que maravilha, que qualidade. O guitarrista famoso lá, nem sei se está vivo ainda, o Kleber lá, é isso, guitarrista famoso, não era melhor? O melhor baterista do mundo, olha que maravilha. Nossa, imagina Slash
Imagina o pessoal do GAR que mexe com som, todo convertido montando um som para a igreja. Mas Deus escolheu a nós, para mostrar para eles, é até emocionante, para mostrar para eles que tudo que eles têm não vale nada. Tudo que eles têm não leva-os a lugar nenhum. Então Deus escolheu nós, os fracos, os sem valor, os sem sentido, para que a glória dele se manifestasse muito mais. Para que pegasse pessoas sem voz, sem nada, e pudesse louvar, e as pessoas não ficassem encantadas pela voz, mas envolvidas pelo Espírito Santo de Deus. É isso que é a loucura da fé, a loucura da cruz. Pessoas que não servem para nada no mundo, não tem utilidade nenhuma, não tem princípio aos olhos do mundo, não tem projeto, nada, mas estão aqui pela graça de Deus. Até eu tenho uma ilustração que encaixa muito bem, nem sei se eu já contei aqui. Uma vez um rei achou um diamante lindo, grande, que era mais ou menos desse tamanho, e fez um concurso para o pedestal. Olha, quem fizer um pedestal bonito, que me agrade, né, para colocar esse diamante, vai ganhar tantos de dinheiro. Ele fez aquela fila, né? Aí fez um com pedestal listado de pedra preciosa, outro de ouro maciço, outro de prata. E tinha um homem lá com pedestal de madeira. Aí o pessoal falou: pô, cara, que brincadeira. Você veio com esse pedestal de madeira? Aí o de ouro foi dispensado, o diamante foi dispensado. Quando chegou o homem com pedestal de madeira, o rei quis. Ah, o que do rei? O senhor teve tanto pedestal bonito, caro, o senhor pegou de madeira? Ele falou o seguinte: eu queria um pedestal que destacasse o diamante e não o pedestal. Nós somos o pedestal, a glória de Deus é o diamante. Ele não quer grandes pessoas, ele pode chamar? Pode, mas ele quer grandes pessoas que se impressionem o público pela pessoa, pela voz, pela dicção, pela eloquência, mas pela espiritualidade. E Paulo mostra isso aos Coríntios. Vamos ver, versículo 28 e 29. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorifique perante ele. Aí Paulo fala: Deus deixou de escolher as coisas desprezadas, as coisas que nem o mundo não quis. Pessoas que foram jogadas fora, pessoas que foram excluídas da família, pessoas que foram esquecidas pela família. É essas pessoas que Deus escolheu. Sempre que eu leio esse texto aqui, eu lembro na época que eu fui para o seminário, eu e meu irmão. Eu era a ovelha negra da família. Eu era o mais bagunceiro, eu era o mais desorganizado, eu era. Você abria, tinha o guarda-roupa, 4 portas, 2 portas, não lembro direito. Você abriu o lado do Paulo, nossa, a roupa minha toda dobradinha, bonitinha. Às vezes eu abro o guarda-roupa de umas filhas minhas aí, né? Pô, eu voltei à idade de adolescente, abri meu guarda-roupa, Jesus. E eu não sei como consegui achar alguma coisa ali, eu achava, não sei como consegui. E eu achava ainda ali. Eu olhava, minha mãe falava: João. Aí vem a terrível comparação: você tem que ser igual Paulo, e eu fui conviver com aquilo. Nota: Paulo era 8, 9, João era 5, 4,5, 6. Quando era 6 já era bom demais. Matemática não, matemática sempre fui fé. Matemática. Aí os dois resolveram ir para o seminário. Mas eu já saía como para fazer visita. Meu primeiro sermão foi com 6 anos de idade, peguei depois aos 9. E meu irmão ali. E foi todo mundo seminário. Eu ia. E falava o seguinte: olha, João, até a minha tia, que minha família conheceu esse mês, se Deus quiser, semana nós vamos estar lá de novo. A minha tia Nice, ela falou: João é cantor de rock, João tem que ser roqueiro, nada de pastor, não tem nada a ver com o pastor. E muita gente falou: João, com 1 semana, 15 dias, ele vai voltar, não vai ficar não. Com a glória de Deus, né, virei pastor, e meu irmão chegou, foi segunda, na sexta-feira ele voltou. O que é isso? Eu sou melhor que ele, não. Que Deus escolheu as coisas loucas. É isso. Deus escolheu as coisas que não são,
para envergonhar essa questão. Então, queridos, aí Paulo define bem esse assunto no final, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para ninguém fala, caraca, eu sou isso, não, você não era nada. O que você era antes disso? Nada. O que você era? Ninguém. Você não era nada. E com a graça de Deus, queridos, o cara está filmando, Fabiana, Luciano, Sérgio, né? Ronaldinho, o Paulo, são pessoas que vão lá, antes de entrar na igreja, o Bibi só misericórdia, né? Bibi só misericórdia. Aí eles vão lá, antes de entrar na igreja, não era nada. Minha sepultura já estava aberta, eu não caí de teimoso. É Deus que segurou, não vai morrer assim não. Vem para cá. É isso que Paulo fala, para que ninguém se glorie. Para terminar, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação em redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pronto. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Uma vez teve até uma discussãozinha no estudo lá no Frade, e um dos irmãos começou a elogiar o rei Davi. Não que o rei Davi era um homem humilde, que o rei Davi isso, o rei Davi aquilo. Mas aí, meu querido, Davi era sanguinário, era vingativo, não era vingativo? Davi era vingativo, Davi era mau. Um homem levou pão para ele e tentou matar o homem. Ele queria matar Nabal, Davi era mau. Agora, meu querido, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi pela graça de Deus. Davi era igual Sansão, igual Jacó, igual Noé era beberrão. Esses homens se transformaram grandes porque Deus os escolheu e os fez grandes. Nenhum homem conseguiu ser o que era. Vamos olhar um pouquinho rapidinho para Abraão, o pai da fé. Mas e antes? Não leva ninguém na sua casa, levou o sobrinho. Olha, Abraão, você vai ser um pai de uma grande nação, estou contigo. 2 vezes mentiu para proteger a pele dele, não vou proteger a mulher dele, não. Vou proteger a pele dele. Olha, você fala que você é minha irmã, porque senão eles vão querer me matar. Ficar com você. Então, Abraão, peraí, mas ele não tinha promessa? Então, Abraão se tornou o pai da fé pela graça de Deus. O Jó, um homem de tanta paciência, como que Jó era? Dodói, coitadinho. Jó chegou a falar com Deus: eu não mereço passar por isso, eu sou muito bom dos lados. Brincadeira. Você quer questionar comigo? Você quer questionar comigo? Quer mostrar? Quer saber quem sabe mais? Aí Deus começa a perguntar: aonde você estava quando eu criei a terra? Aonde você estava? Tá bom, Jó, você sabe que tem muitas coisas. Me fala como que o osso é formado dentro da mulher. Aí Jó fala: tá bom, Senhor, pensei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, me perdoe, falei mal. Eu acredito que todos os homens da Bíblia foram graça de Deus. Graça de Deus. Amém, igreja? Amém. Com a graça de Deus, semana que vem, capítulo 2.